Aleluia. Hoje nós estamos no culto da família e eu quero, no final dessa mensagem, orar com todos que estão aqui conosco nesta manhã, mas aqueles que estão em casa também. E Deus colocou algo no meu coração para compartilhar nesse culto. E o nome dessa mensagem é Onde estás? É uma pergunta: onde estás? Ou onde está você? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler como texto base os primeiros versos desse capítulo. Que Deus possa, por meio do Espírito, falar ao seu coração, trazer o convencimento às nossas vidas nessa manhã. Que você possa atrair também para a sua casa a unção de Deus, a bênção do Senhor, porque ela está disponível nessa manhã. Você toma posse dela? Quantos tomam posse da bênção do Senhor? A bênção de Deus está sendo liberada nesta manhã. A bênção que enriquece, não traz consigo nenhuma dor, nenhum desgosto. E é exatamente isso que nós vamos profetizar nesta manhã no culto da família. E a palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 3, no primeiro verso em diante: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém? Pai, esta é a tua palavra, nós a liberamos sobre o seu povo. Pai, nós pedimos que nesta manhã, mais uma vez, o Senhor nos ensine, o Senhor traga revelação, o Senhor traga iluminação aos olhos do nosso entendimento, que nós, Senhor, não aprendamos apenas algo aqui na mente, mas no coração, na nossa vida, que faça sentido para nós e que tenhamos uma vida transformada por meio da tua palavra. Pai, cremos que ela traz fé, e essa fé que vence o mundo. Assim nós oramos para que o Senhor use o pregador nessa manhã, e que todos nós sejamos, ó Pai, edificados para o louvor da sua glória. Oramos em nome de Jesus, digam amém. Aleluia. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás, Adão? Foi a pergunta que Deus fez, está registrado em Gênesis 3:9. Em outras palavras, nós estamos dizendo aqui, Deus estava pronto para o encontro com ele, como ele fazia de praxe na viração do dia. Mas o homem dessa vez, naquele dia, naquela viração, ele, ao ouvir a voz, ele percebendo que ele estava nu, ele temeu e saiu do lugar do encontro. Ele saiu da sua posição. E exatamente essa é a mensagem. O cerne da mensagem de hoje é posicionamento, posição em Deus, posição na nossa família, posição no mundo.
E ali quando Deus pergunta, então, onde estás? Parece que ficou um eco, onde estás? Estás? E é como se ele respondesse assim, ele não respondeu, não estou, porque ficou um eco. Ele não estava, por quê? Porque ele havia se escondido. Ele ouviu a voz atraía, mas agora não mais. Ele percebeu algo que ele não percebia, estava nu. Ele teve algo que ele não tinha, teve medo. E o que ele fez? Saiu da posição. Hoje nós temos que entender que nós não podemos sair da nossa posição. Quantos pais nós temos aqui? Quantos maridos nós temos aqui? Marido, pai, você não pode sair da sua posição. Deus está te dizendo nessa manhã, para você que está em casa, onde estás, marido? Onde estás, pai? Não saia da sua posição. Mas quantas mulheres nós temos aqui nessa manhã? Quantas mães nós temos aqui? O Senhor está também a te dizer, mulher, onde estás? Eu vim para me encontrar contigo, onde estás? Não saia da sua posição. Esse é um posicionamento vertical. Nós vamos falar de dois posicionamentos. O primeiro dele é um posicionamento vertical. É o nosso posicionamento diante de Deus. É interessante, quando nós olhamos casos na palavra do Senhor, em que a posição, ali o posicionamento, se estava perto, se estava longe, se aproximou, se distanciou-se, fez a diferença. Quando nós olhamos ali para o registro de Lucas, no capítulo 5, Lucas está falando sobre a pesca maravilhosa. E você sabe que aqueles pescadores, Pedro, Tiago e João, estavam a pescar toda a noite, não pescaram nada. Chega um carpinteiro, que humanamente não entendia nada de pesca, e fala, olha, ele subiu primeiro no barco, foi, pregou, depois falou para os pescadores, passa ao largo. Já era dia, o melhor horário era à noite para pescar. Era mais próximo à margem, agora passa ao largo, ou seja, tudo fora de padrão. Mas Pedro falou, sob a tua palavra, lançarei as redes. Se Deus tem uma palavra para você, então faça o que Ele te disse. Isso é um posicionamento diante de Deus. Se posicione em fé, fazendo a coisa certa, na hora certa, no lugar certo. Pedro fez. E aí você sabe o relato que diz que pegou tanto peixe que o barco quase foi a pique. Ele chamou o barco ao lado para ajudar a pegar os peixes. A pesca maravilhosa, o milagre de Deus. Mas o interessante é que no verso 8 de Lucas 5, Pedro diz para Jesus, afasta-te de mim, porque sou pecador. A presença de Jesus foi tão forte, tão intensa, a glória, a majestade, a santidade, o milagre, que ele falou, quem é esse? Então, ou seja, a luz de Jesus brilhou nas trevas que havia, ou que haviam no coração, na vida daqueles homens, e Pedro fala, afasta-te de mim, porque sou pecador. Ele quis se posicionar distante de Jesus, porque se sentiu pequeno demais, se sentiu impotente demais. Mas não é essa posição que Deus quer. Ele é Deus de perto e não de longe. Ele quer estar perto de você, para que você esteja perto dele. Ele diz, buscai-me e me achareis. Venham, se aproximem de mim, acheguem-se a mim, eu me achegarei a vocês. É o que o Senhor diz nessa manhã. Então, se posicione diante dele. O próprio Pedro, depois de Jesus ter sido levado ali à casa do sumo sacerdote,
e já estava sendo entregue nas mãos dos religiosos, e deles ali já seguiria para o seu martírio. E quando houve aquela conspiração e Jesus foi entregue para ser morto, a palavra do Senhor diz também em Lucas, no capítulo 22, diz que Pedro passou a segui-lo de longe. Pedro, que era um dos 3 mais íntimos de Jesus. Jesus tinha os 12, mas haviam 3 que sempre estavam perto de Jesus. Estavam no Getsêmani, estavam no Monte da Transfiguração, estavam na pesca maravilhosa. Os 3, eles buscavam proximidade, mas nesse momento em que as coisas pareciam não estar dando tão certo, o Rei, o Redentor, aquele que disse que ia trazer libertação, agora estava sendo preso pelas autoridades religiosas de Israel, pelo poder romano que governava a Judéia. Agora o plano acabou, chegou ao fim, então eu não quero mais me envolver tanto, não quero mais estar perto. Mas ei, o Senhor está dizendo: se posicione mesmo em tempo de crise. Mesmo no tempo da adversidade, o Senhor está te dizendo: não se afaste de mim, não baixe a guarda, não me siga de longe, custe o que custar, esteja perto, porque aquele que está perto vai ver milagres acontecerem. Posicionamento vertical: pai, mãe, marido, esposa, filho, filha, irmão. Posicionamento diante de Deus. Pedro não percebeu, mas ele estava pouco a pouco se distanciando daquele que era o único que poderia levá-lo para mais perto do coração do Pai. Pedro não percebeu, mas ele estava cada vez mais perdendo a posição daquele que deveria ser uma pessoa restaurada e transformada. Abra comigo também agora em Lucas, esse registro eu quero fazer de forma literal. Lucas capítulo 15. No verso de número 11, Lucas 15, 11. Diz assim, é uma parábola de Jesus, uma parábola bem conhecida por sinal do filho pródigo, e diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Pródigo, ele pediu a herança, o pai deu, e ele partiu para uma terra distante. Ele saiu da posição de onde ele não deveria ter saído. Mas Deus não nos obriga, Deus não é um déspota, Deus não é um mandão, Deus não é um opressor, Deus não é como o diabo que não pede permissão para entrar na casa. Ele é gentil, ele bate a porta, fala: eu estou à porta, se você ouvir a voz, então abra, eu entrarei.
E assim o pai que prefigura a imagem de um pai celestial, ele diz, olha, ele entrega os haveres, ele dá a herança, ele reparte os haveres, e esse filho ele sai da casa. Ele saiu da sua posição. Ele saiu da sua posição de forma paralela e simbólica da posição vertical. Saiu da casa do pai, da presença do pai. E fora da presença do pai, fora da casa do pai, a vida é dura de amargar. Por quê? Porque lá fora o mundo jaz no maligno. Ele passou tanta necessidade que ele quis comer a comida dos porcos e nem isso os homens lhe davam. E ele falou, eu estou no lugar errado, fazendo a coisa errada, na hora errada. Lá na casa do meu pai, ou seja, lá em um local, em uma posição, que até os trabalhadores têm pão com fartura para comer, e eu estou aqui passando fome, eu vou me levantar e sair dessa posição, e vou para outra posição de onde eu jamais deveria ter saído. E vou dizer, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. A ficha caiu, a nossa ficha precisa cair. Quantos lares hoje precisam que o pai tenha a ficha caindo, da sua posição no lar, da sua posição como cabeça da esposa, como a sua posição como um pai amoroso, da sua posição como um esposo que cuida e ama a esposa como Cristo ama a igreja. Quantos lares precisam mulheres que saibam que não estão se sujeitando a uma subserviência a um homem, mas estão se sujeitando à vontade de Deus quando se submetem ao seu marido, quando amam a sua casa, quando cuidam bem dela, quando usam de sabedoria. Quantos lares hoje precisam desse equilíbrio, desse posicionamento vertical? Mas estão muitas vezes os atores nesse contexto estão saindo das suas posições na cena desse lar, que deve ser um lugar de delícias. Éden significa lugar de delícias. O jardim do homem era aquele lugar, para que ele pudesse ficar ali e viver, como diz os romances, mas não seria romance, seria algo real mesmo. Felizes para sempre. No jardim de Deus. Mas como diz aquela canção, o meu orgulho me tirou do jardim. Muitas vezes nós saímos da posição, sabe por quê? Orgulho. O filho mais moço saiu da presença do pai, da casa do pai, por orgulho. Porque lá na casa dele ele podia ter tudo que ele queria, só que ele queria viver sem responsabilidade, sem prestação de conta, sem submissão. Deus não tem isso para nós, Deus tem cuidado para nós. Se coloque na posição certa, porque Deus vai operar um milagre na sua vida. Quantos creem nisso? Aleluia! Onde estás? Graças a Deus que o filho pródigo voltou. O pai devia estar perguntando, onde estás, meu filho? Talvez toda a viração do dia ele chegava na janela do quarto dele, ou da sala da casa, e perguntava, onde estás, meu filho? E aí de repente ele viu o filho voltando, fez festa. Amém? Posicionamento vertical. Mas eu quero trazer também um contexto do posicionamento horizontal. Poderíamos falar tantas outras coisas, não é? Mas fica para uma outra ocasião, quem sabe essa mensagem vai ter uma parte 2. Eu queria que você abrisse agora comigo em Gênesis também. Nós lemos o capítulo 3. Vamos para o 4. Gênesis, capítulo 4, no verso de número 8. Amém? Gênesis 4, 8 diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo.
Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de me esconder, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. A graça de Deus aí, ó. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vou ler novamente. Retirou-se Caim da presença do Senhor. A perca do posicionamento vertical certamente vai gerar a perca do posicionamento horizontal. Você está me entendendo? Quando nós deixamos de nos posicionar em Deus, vamos deixar também de nos posicionar diante do outro. E nesse caso, no contexto da família, da esposa, do marido, do pai, da mãe, do filho, da filha, do irmão, da irmã. Posicionamento horizontal é quando Deus, Ele não apenas fala de ti, onde você está, mas onde está o teu irmão. Foi a pergunta que Deus fez para Caim: onde está Abel, teu irmão? Em outras palavras, Caim disse: não sei, eu não tenho que ficar do lado dele o tempo todo. Acaso sou o tutor dele, ou seja, acaso eu sou uma babá? Mas na verdade, ele já tinha perdido a posição, ele já tinha saído da presença de Deus por causa da inveja, por causa do orgulho. Ele que talvez ali, sabe, andava com seu irmão, caminhava, um lavrava a terra, outro cuidava de rebanho, mas ambos estavam ali, juntamente com seus pais, e conversavam, e quantas vezes brincaram de bola, quantas vezes brincaram, eu estou falando aqui o contexto de hoje, eu não sei qual brincadeira tinha naquela época, mas eram irmãos, eles não eram diferentes da gente, e se amavam, tinham os problemas como toda família tem, mas nós não podemos deixar que o orgulho manche a santidade que Deus pôs em nós. Você não é uma pessoa orgulhosa, presunçosa, você é uma pessoa santa que luta contra o pecado. Você não fica cogitando da sua justiça própria, mas você olha para Cristo, para a cruz, e se rende à justiça de Deus. Posicionamento horizontal faz com que nós tenhamos consciência não só da nossa posição diante de Deus, mas da nossa posição diante do nosso irmão, do nosso próximo, daqueles que estão à nossa volta. Posicionamento horizontal, ele fala de cuidado. Jesus, depois da sua crucificação, ali ainda sofrendo, ainda sendo martirizado naquela cruz, ele ainda conseguiu, em um dos últimos momentos antes que ele expirasse, ele conseguiu olhar para Maria que estava aos pés da cruz, e a João, o discípulo amado, e disse: eis aí seu filho.
falou para Maria e falou para João: eis aí sua mãe. A Bíblia diz que a partir daquele momento, Maria foi morar com João. Ou seja, Jesus estava preocupado não apenas agora com o posicionamento da haste vertical da cruz, mas também da haste horizontal da cruz. O posicionamento de uma mãe, de um filho, de uma mãe. Cuidado. Se posicione, porque agora ela vai ficar desassistida, então dê assistência, seja arrimo. Mãe, esse jovem, porque eram jovens, precisa também de ser mentoreado, precisa de ser cuidado também. Cuide a seu filho. Jesus se importou com a nossa posição, Jesus se importou com a posição da sua mãe, do seu discípulo. Jesus se importa com a sua posição na sua casa. Jesus, Ele está interessado que você não saia da sua posição dentro da sua casa, para com os seus irmãos, que você saiba quem são, ou seja, quais são as necessidades que ele tem. Paulo vai dizer, quando ele fala sobre casamento, em 1 Coríntios capítulo 7, que aqueles que estão casados, cuidem das coisas do casamento. Aqueles que estão casados, cuidem de agradar o seu cônjuge. Quando você está solteiro, você agrada ao Senhor, Paulo está falando. E quando você está casado, cuide de agradar o seu cônjuge. Porque se você agradar o seu cônjuge, automaticamente você vai estar agradando a Deus. Por isso que ele falou, é melhor não casar. Que você fica disponível para agradar de forma direta a Deus. É por isso que eu falei domingo passado, tem gente que não acredita, inclusive minha esposa, que eu não vou casar de novo. Mas pastor, mas você viúvo, você poderia, que a única coisa que dissolve o casamento é a morte. Poderia, estaria livre, não é, Mildesley? Mas pergunta se eu vou querer achar sarna para me coçar. Eu não, gente. A esposa, 22 anos comigo, me aguenta, me suporta, sabe que eu sou botafoguense, sabe que de tudo isso e ainda me beija, me ama, me ajuda. Você acha que é fácil encontrar isso? Vou casar nada de novo, gente. Mas você está novo, deixa quieto. Até para o viúvo, depois que fica sem casar, Paulo fala, melhor não casar de novo não. Porque cuida das coisas do Senhor. Mas se casar, tudo bem. Uma coisa é certa, se você casou, cuida da coisa do cônjuge. Casou? Quem é casado aí? Do cônjuge. É o seu posicionamento. Ah não, agora eu só vou viver na igreja. Agora eu só vou viver para Jesus. E esquece da casa. Não faz comida para o marido. Não cuida das crianças. Criança tudo descabelada. O pai só fica, sabe, até altas horas não sei aonde. Não vive a vida comum do lar, não troca uma torneira, né, meu bem? Você deve estar assistindo aí. Vida comum do lar. Paulo está falando, mediante o Espírito de Deus que estava nele. Isso é um posicionamento horizontal. Onde você está, marido? Onde você está, pai? Onde você está, mulher? Onde você está, esposa? Onde você está, irmão? Onde você está, filho? Isso vale para todo mundo, de mamando a caducando, para todo mundo. Amém, Jesus? Onde estás? Sabe aquela história que nós acabamos de contar, verídica, evidentemente está na palavra? Era uma parábola, mas há quem diga, os teólogos dizem que as parábolas de Jesus eram fatos que ocorreram. Mas Jesus contava de uma forma ali, um tanto quanto didática, para que os simples aprendessem, não é verdade? E quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, nós vemos muito o foco em cima do pródigo, do filho mais moço, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas também nós precisamos tirar uma outra lição do que não saiu da casa. Em tese, ele não saiu da posição de onde ele deveria estar. No entanto, a Bíblia fala, em Lucas 15, que ele reivindica isso. Eu sempre estive aqui, e veio esse teu filho. Ele nem chama o cara de irmão.
Você já percebeu que no texto fala assim: veio esse teu filho, papai. Esse meu filho é teu irmão? O pai podia falar, né? Não, é o teu filho. Já matou o irmão no coração. O pai esperava que o irmão que estava morto revivesse, que estava perdido fosse achado. O irmão mais velho já tinha matado ele no coração, que ele não volte mais. Isso fala de quê? De pessoas que às vezes estão fisicamente no lugar que deveriam estar, mas não estão de coração. Você tem que estar na casa do Pai, mas com o coração batendo na cadência do coração do Pai. Você tem que estar na casa do Pai, mas não só de corpo, de alma e espírito. Você tem que estar na casa do Pai, mas preparado para também ser parte do contexto daquela casa de amor. Não adianta você ficar lá falando assim: eu vivo a minha vida aqui no lar. Você não vive a sua vida no seu lar. Você vive a vida do lar. Você vive a vida da família no lar. Não é a minha vida, é a nossa vida. Tem gente que fica degladiando, brigando e quer ter razão. Eu já falei, entre razão e ser feliz, melhor ser feliz. Porque razão fala de justiça própria. Ninguém que requer justiça própria vai ser feliz, vai ter a bem-aventurança. Mas aquele que abriu mão do seu direito e requer a justiça de Deus, sempre terá bem-aventurança sobre ele. Ainda que ele sofra o dano, ainda que ele sofra a injustiça, ele vai ver a justiça de Deus sendo feita e a bênção de Deus sobre a vida dele e ao redor da vida dele também, em nome de Jesus. Isso é posicionamento vertical. Desculpa. Horizontal. Vertical aqui. Amém, queridos? Horizontal. Não é a minha vida, mas é a nossa vida. Eu me importo. Casal, preste atenção. Que discute, briga, quer ter razão. Eu não falhei, eu não errei. Eu não vou me dobrar. Porque eu não estou errado. Porque eu tenho razão. Quantas vezes eu já, me doei, me anulei, mas agora não. Então você quer o quê? Um troféu? Você quer louros? Você quer um diploma vencedor? Deus quer te fazer mais que vencedor. Aquele que fica requerendo esse tipo de vitória, esqueceu que se um ganhou e o outro perdeu, ambos perderam. Deus quer te dar um diploma de mais que vencedor. Não é a sua vitória, pessoal, mas é a vitória da casa. É a nossa vitória que está escondida, oculta em Cristo. Quem está entendendo isso pode dar uma glória a Deus. Meu Pai, pode aplaudir o Senhor Jesus. Sabe, João, o discípulo amado, ele escreveu também na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 15, dizendo: quem odeia o seu irmão é assassino. Não como eu ia falar Caim com Abel, Cael. Não como Caim, que pegou um cutelo e matou Abel. Mas pessoas que não aprenderam a amar, estão matando no seu coração pessoas que estão próximas dela. Não faça isso. Porque se o amor não resolve, nada mais resolve. O Senhor está dizendo: onde estás? O Senhor está perguntando nessa manhã: onde você está? Você consegue ouvir a voz do Senhor, que não vem apenas e somente na viração do dia, Ele está em todo o tempo agora conosco. Mas sabe, o próximo passo para aquele que se perdeu e não se posicionou diante de Deus, nem dos outros à sua volta, o próximo passo é perguntar: onde você está, Deus? Esse é o
caminho mais perigoso. Quando a pessoa deixou de se posicionar diante de Deus, posicionamento vertical. Quando a pessoa deixou de se posicionar diante dos irmãos, das pessoas que estão à sua volta, posicionamento horizontal. O próximo passo é não ela mais refletir na sua posição, mas dizer: Deus, aonde você está? É apostatar da fé. Infelizmente, quando não refletimos onde estamos, o nosso orgulho nos fará perguntar: onde Deus está? Que deixou Lázaro morrer? Onde Deus está? Que deixou meu casamento morrer? Que deixou meus sonhos morrer? Que deixou minha família se desintegrar? Onde o Senhor está? Que me deixou sozinho diante dos meus inimigos, como Elias, que foi para o deserto, fugiu, com medo de Jezabel, mesmo depois de uma grande vitória, mas dizendo: eu estou sozinho. Quantos de nós diz: Deus, onde você está? Eu estou sozinho, eu não tenho apoio, eu não tenho reconhecimento, eu não tenho alguém do meu lado. E Deus vai te falar: ei, onde você está? Você está nessa caverna, o que você está fazendo aí? Sai para fora, eu vou falar contigo, eu sou contigo. E eu quero te falar que você não está sozinho. Eu levantei do seu lado 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho. Mas quantas vezes o nosso orgulho continua clamando: Deus, onde você está? Que me trouxe ao deserto para me matar de fome, como os filhos de Israel perguntaram. Às vezes falando: eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, a pandemia está aí, eu sou vendedor, eu sou autônomo, o que eu vou fazer? Deus, onde o Senhor está? A ponto também de falar: Deus não faz bem nem mal, como o povo de Judá, lá em Jerusalém, foi exortado pelo profeta Sofonias, em Sofonias 1:12, dizendo que o povo pensava: Deus não faz bem nem mal, ou seja, insensibilidade. Eu quero ir caminhando para o final dessa mensagem. Tantas coisas nós poderíamos falar, mas são duas perguntas que ajustam o nosso posicionamento. Preste atenção. Quantas? Duas perguntas. Quando nós começamos a perguntar demais, queremos argumentos, queremos, colocar Deus na parede, queremos explicações. Há duas perguntas que Deus normalmente vai fazer. Duas perguntas. A primeira delas foi a pergunta que Deus fez para Jó, em Jó 38:4. Onde estavas tu? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estava você quando eu comecei a formar a terra? Eu sou Criador, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu estou no controle. A segunda pergunta foi a que Isaac fez para Abraão, que é uma pergunta de Deus para nós também nessa manhã. Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Onde está? Onde você está quando eu fiz a terra? E onde está o filho, o cordeiro de Deus? E uma resposta tem que estar no seu coração a essas perguntas. Eu não estava, mas o cordeiro sempre esteve, porque ele foi imolado desde a fundação do mundo por amor a você. Eu não estava, mas o cordeiro estava. E dizer
como João Batista, quando Jesus veio a ser batizado: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, querido, não sei onde você está nessa manhã, não sei onde você está no contexto da sua família, mas hoje, se essas perguntas vêm de uma forma poderosa, incisiva ao seu coração, você vai dizer: eu não estava, mas o Cordeiro sempre esteve, e agora eu estou nele, e eu me reposiciono no Senhor, porque eu vou saber que esse meu posicionamento vertical me dará também um posicionamento horizontal, e eu estarei no centro da sua vontade para experimentar o que é bom, perfeito e agradável, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Porque Deus, Ele é capaz de nos tirar de uma posição e nos colocar em outra. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do lugar de escravidão e nos transportou e nos fez assentar em lugares celestiais para reinarmos com Cristo. Ele não quer roda do escarnecedor para você, porque bem-aventurado aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores, nem se ajunta nessa roda dos escarnecedores, e nem se assenta à mesa, mas antes o seu deleite está na presença do Senhor, está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Se até o pardal encontra casa e a andorinha ninho, nós temos que encontrar os altares do Senhor. Nós devemos preferir estar à porta da casa do meu Deus a estar em outro lugar. Porque Jesus, Ele disse lá na sua oração sacerdotal de João 17: a minha vontade é que onde eu estou, vós estejais também. Ele quer te posicionar em lugar que não haverá luto, não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá impedimento, não haverá pressão, opressão, dificuldade, não haverá nada que vai te abalar, porque Ele é contigo, Ele está em você, você nele, você estará na posição certa. Aleluia! Será que você pode ficar de pé? Adão escondeu o seu próprio corpo, Caim escondeu o corpo do irmão, Jesus apresentou o seu próprio corpo para resolver a ira e o pecado. Às vezes você está irado com alguma situação, às vezes seu pé está querendo se resvalar para o pecado. Eu quero te dizer: não vai fazer como Adão, que se escondeu, não vai fazer como Caim, que escondeu o pecado, escondeu o seu irmão, mas você vai se esconder em Cristo Jesus, porque Ele se apresenta dizendo: aqui está a oferta que é suficiente para a vitória, e Deus quer te dar vitória na sua casa, em nome de Jesus. Será que você pode fechar os seus olhos, levantar suas mãos, rasgar o seu coração, se despojar agora do orgulho? Oh! Ei!